Eu fiz uma série de vídeos falando sobre Deus e o sofrimento, baseado no livro de Timothy Keller, falando sobre isso. Eu fiz, na verdade, em 4 vídeos, mas eu vou colocar tudo isso junto e colocar aqui no YouTube, porque muitas pessoas fogem do sofrimento, ninguém quer sofrer, mas a gente precisa saber que o sofrimento faz parte da Bíblia, faz parte do ser humano. E aí eu falo sobre a origem do mal, porque Deus não faz nada sobre muita gente que sofre, às vezes injustamente, porque o mal, ele é meio contraditório no mundo. Então, eu tento discutir um pouco isso para que a gente possa fundamentar a nossa fé a partir de um Deus soberano e não somente um Deus que faz quando a gente quer as coisas. Quando a gente sublima isso e sobe acima das circunstâncias, a gente faz como Paulo, que diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se você fizer isso, vai ser muito mais difícil Satanás abalar qualquer área da sua vida. E você vai poder fazer como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando eles estiveram em frente a Nabucodonosor, que se eles não se curvassem, eles seriam jogados na fornalha de fogo. Em Daniel capítulo 3, o que acontece? Eles dizem uma frase que eu acho fantástico. Eles dizem: se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não nos curvaremos à tua imagem. Esse se significa que tanto fazia Deus livrá-los, como não livrá-los. A confiança deles em Deus continuaria a mesma. A sua fortaleza, a sua fé, a sua base não estava fundamentada no que Deus poderia fazer por eles. Isso é muito importante. Então, a seguir você vai ver esses 4 vídeos. Eu espero que você goste. Se você gosta desse conteúdo, curte e compartilha. Que Deus te abençoe. Uma das coisas mais intrigantes na vida humana é você aprender sobre o sofrimento. Esse livro, Caminhando com Deus em Meio a Dor e Sofrimento, é sobre ele que eu quero refletir em alguns vídeos desta semana. Alguém pode dizer: o padrão moral é subjetivo. Se for assim, Deus é desnecessário. Se for assim, não podemos dizer que Hitler estava errado, nem podemos dizer que é injusto um bebê morrer de fome. E também não podemos condenar o mal. Temos que admitir que existe um padrão moral objetivo. Se não existisse uma lei divina maior, como poderíamos julgar se algo é justo ou injusto? Se Deus não existe, todos os juízos de valor são arbitrários, frutos da cultura ou do temperamento da pessoa. Então, o problema do sofrimento não desaparece se nós abandonarmos a fé em Deus. João 1:3, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. No vídeo passado, nós vimos que existe um padrão moral objetivo. No entanto, o mal não acontece de modo proporcional ou ordenado às coisas mal feitas. O mal é desproporcional. Pessoas boas recebem coisas más. Como resolver essa questão? Primeiro ensinamento cristão: criação e queda. Deus colocou o homem num mundo perfeito, sem morte nem sofrimento. Então, o mal não é projeto de Deus. Segundo ensinamento cristão: julgamento final e restauração. Se não existe um julgamento final, só nos resta perder a esperança e fazer vingança. Se não acreditarmos no julgamento final, ao primeiro ultraje que a gente sofrer, a gente vai pegar uma arma e querer matar o malfeitor. Bom, tudo isso explica a origem do mal e a extirpação do mal no futuro, mas como viver com sofrimento no presente? É isso que a gente vai tratar no próximo vídeo. No livro de Jó encontramos o terceiro ensinamento cristão que Jó aprendeu com o sofrimento. Não tem como a gente questionar Deus por causa da nossa limitação humana e por causa do tamanho da sabedoria divina em comparação à nossa limitação. E o quarto ensinamento cristão é que há um Deus encarnado que sofre. Ele sofreu na carne através de Jesus decepção, rejeição, pobreza, desespero, tudo isso que nós sofremos. Deus é forte, mas por amor a gente, Ele mergulhou em vulnerabilidade para que nós fôssemos salvos. Então, por meio da cruz, conhecemos o seu amor. Então, Jesus, quando veio, por que Ele não fez algo sobre o sofrimento? Porque a sua primeira vinda não foi para fazer justiça, mas para suportar o sofrimento.
Então, por causa de sua morte e ressurreição, temos capacidade de deter o avanço do mal em nosso coração e também combatê-lo na sociedade. O budismo nos diz para aceitar o sofrimento. O karma nos diz para pagar o sofrimento. O fatalismo nos diz para suportá-lo. E o secularismo nos diz para evitá-lo ou solucioná-lo. Todos têm um ponto de verdade, mas eu acredito que o cristianismo é aquele que consegue explicar melhor para a gente poder lidar com o sofrimento. Então vamos rever. O mal não é projeto de Deus. Por causa da criação e da queda, toda a humanidade está em pecado. Deus encarnado sofreu como nós e por ele temos acesso ao Pai e salvação. Eclesiastes e Jó falam que pessoas boas também sofrem. Provérbios fala de causas e consequências. Se você é preguiçoso, vai morrer de fome. Então eu devo mudar naquilo que é pecado e é consequência para mim, e eu devo clamar ao Deus do impossível naquilo que está além de mim e onde eu estou inocente.